Olá, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo da série Ano Bíblico dos Evangelhos. Passaremos 51 sextas-feiras de hoje, 9 de janeiro, até o dia 25 de dezembro. Serão 51 sextas-feiras estudando o Evangelho. Serão 51 sextas-feiras estudando Jesus e aprendendo mais de Jesus. Esse é o primeiro vídeo dessa série. Então, convido você a pegar a sua Bíblia, uma caneta e ler comigo aqui, agora. Esse é o canal Stop Now. Bom, já com meu óculos, eu irei começar a leitura de Marcos, capítulo 1. E antes de começar, eu quero dizer a vocês que vai funcionar assim. Serão 51 sextas-feiras. Hoje, 9 de janeiro, até março, a última sexta-feira de março, iremos ler o livro de Marcos. Abril, maio e junho, estudaremos o livro de Mateus. Julho, agosto e setembro, estudaremos o livro de Lucas. Outubro, novembro e dezembro, estudaremos o livro de João. E então, passaremos o ano inteiro estudando, lendo os evangelhos. Essa leitura é uma leitura de carreirinha. O que é uma leitura de carreirinha? É ler interpretando o texto de uma forma que eu acho que você ainda não viu, mas eu convido você a, nesse momento, lerem comigo. Marcos capítulo 1, verso 1. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O princípio do Evangelho de Jesus. Marcos começa no capítulo 1, no verso 1, já falando do Evangelho de Jesus. Que este livro aqui é um pouquinho do Evangelho do que Jesus fez em terra nos seus 3 anos de ministério. É o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu mensageiro de tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Esse profeta, como está aqui dizendo, como está escrito no profeta, é o profeta Malaquias, capítulo 4, verso 5 e verso 6. No capítulo 4, verso 5, verso 6, diz isso. A voz de um que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. João batizava no deserto e pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam ter com ele toda a terra da Judéia e de Jerusalém, e de todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. E João vestia-se com pelos de camelo e com um cinto de pele em torno de sua cintura. E ele comia logustas e mel silvestres. Em outras passagens, ele comia gafanhotos
gafanhotos. Muitos dizem que esses gafanhotos são os bolinhos de alfarrobas. Alguns teólogos dizem isso. E se não for os gafanhotos literal, os animaizinhos, os gafanhotinhos, e se for esse bolo que alguns teólogos dizem, é a mesma coisa, porque representa a simplicidade que João viveu aqui na terra até a sua morte, pregando e indo para o deserto, se esvaziando de toda a vaidade de ego. E João, no verso 6 aqui, diz que ele se vestia de pelos de camelo e de cinto, uma forma, e quem vestia isso, se você ler em 1º e 2ª Reis, é Elias. O verso 7 diz: e pregava dizendo, após mim vem um que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de inclinar-me, desatar a correia das sandálias. Eu não sou digno de ser escravo dele. Em outras passagens, numa figura, quando ele diz que não é digno de inclinar-se, porque quem se inclinava a uma pessoa era escravo. Então ele está dizendo aqui que eu não sou digno de ser escravo dele. Na cultura daquele tempo era isso. E nem de ser escravo dele eu não posso. Ele é muito poderoso e ele está vindo. Eu não posso desatar sandálias. O verso 8 diz: eu em verdade tenho-vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E imediatamente saindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito como pomba descendo sobre ele. E ali veio uma voz do céu dizendo: tu és o meu filho amado, em quem eu me compraço, em quem eu me derreto, em quem eu me abraço, em quem eu sou o que sou, em quem eu me revelo a este mundo. Tu és o meu filho. E a passagem do verso 9, do verso 10 e do verso 11 que diz aqui do batismo de Jesus, fala que Jesus ele vai até o João e João o batiza no Jordão. E a palavra que eu quero dizer a vocês é uma palavrinha aqui do verso 10, que é imediatamente. O Espírito de Deus desceu em forma de uma pomba, imediatamente. E imediatamente do grego, no original, é uma palavra chamada eltos. Eltos. E no Evangelho de Marcos iremos ver muito essa palavra eltos, essa palavra imediatamente. No verso 12 diz assim: e eltos, e imediatamente o Espírito o conduziu para o deserto.
E ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás, estava entre as feras e os anjos o serviam. Aqui Marcos vai falar a tentação de Jesus no deserto. Nos 4 evangelhos, quando falam em tentação de Jesus no deserto, em Mateus e Lucas, dá mais um detalhe mais rico, que diz que vocês todos sabem, que é Satanás chegando ali com Jesus e dizendo: olha, transforma essa pedra em pão. Isso você já sabe, mas no Evangelho de Marcos é muito resumido, é resumido só em 2 versículos, que é o versículo 12 e o versículo 13, que diz: Eltos, e imediatamente após o seu batismo, o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que desceu como se fosse uma pomba, é só você ler e fazer a concordância, é logo depois. O mesmo Espírito que desce imediatamente o leva para o deserto, e é só 2 versículos. E diz aqui no versículo 13, e ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Entre as feras e os anjos o serviam. Quando diz aqui, uma coisa que pouca gente diz, poucas pessoas falam no deserto, diz que ele foi tentado só no finalzinho ali, aquelas 3 propostas indecentes, que ele diz que se tu quiseres, transformas em pão essa pedra. Ou então eu te levo aqui no mais alto e tu está vendo todo esse reinado, então se prostra. Mas em Marcos é bem resumido, é 2 versos, mas é um resumo que mostra o que os outros 2 livros, os outros 2 evangelhos não diz, que aqui diz que ele foi tentado durante 40 dias. Você já viu o seu pastor dizendo isso? Jesus não foi tentado só aqueles 2 dias, só naquele dia, no finalzinho, não. Mas no Evangelho aqui diz, e ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Aquilo que você vê em Mateus e Lucas, ali é o finalzinho. E é o que é escrito. E diz que ele estava com feras, no deserto tinha muitas feras. E além de Jesus estar jejuando, além de Jesus estar vulnerável, tinha muitos animais selváticos ali que podiam e ameaçavam. Mas diz o mesmo texto que os anjos protegiam, os serviam. O verso 14. Ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho no reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Anos depois, Marcos dá um salto temporal de anos depois. Aqui, porque ele diz no verso 14, porque ele diz assim: ora, depois que João foi colocado em prisão, 1 ano depois, praticamente, vamos dizer assim, ele vai para a Galiléia 1 ano depois, pelo que está escrito aqui no livro de Marcos, pregar o Evangelho. E ele pregava o Evangelho dizendo que o tempo está cumprido.
O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu sou o Evangelho. Credes no Evangelho que eu vos digo. E andando junto ao mar da Galileia, ele viu Simão e André, seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. Jesus o viu e disse: Vinde a mim, e eu os farei que vos torneis pescadores de homens. E imediatamente eles abandonaram as suas redes e o seguiram. E ele indo um pouco adiante, mas um pouquinho depois, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que também estavam no barco, consertando as suas redes. E imediatamente, de novo, essa palavra imediatamente, eutos, aqui já é a terceira vez. E imediatamente Jesus viu eles e os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com seus servos assalariados, seguiram. É interessante aqui quando o texto diz e os seus servos assalariados, é porque diz uma posição que Tiago e João tinham, que Zebedeu, seu pai, tinha. Porque naquele tempo, para ter servos, é porque você tinha mais de um barco, é porque você tinha muitas encomendas de peixes ali para ter, para vender. E você sabe que hoje no Oriente Médio já é um país que é muito, mas muito escasso, muita fome. Imagina naquele tempo. Mas demonstra uma posição e demonstra também que Tiago e João, mesmo tendo essa posição financeira confortável, vamos dizer assim, imediatamente eles foram com Jesus e falaram: Pai, obrigado porque tu me ensinou até aqui, mas esse homem me chamou, Pai, eu tenho que ir. Diz para a mamãe que eu amo, mas eu tenho que ir com ele. E foram com Jesus. Verso 21. E eles entraram em Cafarnaum. E novamente aparece essa palavra aqui, eutos, que diz aqui: e eles entraram em Cafarnaum, e imediatamente no dia de sábado entrou na sinagoga e ensinava. O que Jesus ensinava na sinagoga? O que a gente acabou de ler no verso 15, no verso 14 e no verso 15, que era o Evangelho, que era o arrependei-vos e credes no Evangelho. É só você ver a concordância daqui, é só você ver a concordância. E eles admiravam-se da sua doutrina, pois eles ensinavam como tem autoridade, e não como os escribas. E ali estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. E ele gritava, dizendo: deixa-nos sozinhos. O que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos agora? O que temos nós contigo? Vieste nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo simplesmente: cala-te e sai dele. Jesus, em outras palavras, disse assim: bora acabar com essa brincadeira, sai! Quero papo contigo não. O interessante aqui é que Jesus, que esse homem que tem um espírito imundo, ele vai a Jesus e ele grita
E ele reconhece Jesus como Filho de Deus, como Deus, olha só, o Santo de Deus. E ele diz: vieste nos destruir? Me lembro muito a passagem da viúva de Serepta, lá de 2 Reis, quando Elias estava lá e multiplicou a comida da viúva ali de Serepta com seu filho. O filho dele logo, o filho da viúva logo teve uma febre e morreu. E aí a viúva olha para Elias e diz assim: Elias, rapaz, tu veio foi me destruir, meu amigo, por quê? Que é isso, Elias? Eu te dei tudo e tu veio me destruir antes. Porque eu ia morrer, mas eu ia morrer com a barriga vazia, mas com meu filho, mas aqui eu morri, meu filho morreu e eu não morri. Aí diz a história que Elias foi lá e pediu a Deus e ressuscitou o jovem. É só uma parede que eu achei muito interessante. Então o espírito imundo convulsionando, gritando em alta voz, saiu. E eles todos se espantaram de tal modo que questionavam entre si, dizendo: que coisa é essa? Que nova doutrina é esta? Porque com qual autoridade ordena os espíritos imundos e eles obedecem? E imediatamente sua fama se espalhou por toda a Galiléia. E aí o povo vira um homem demoniado ali na sinagoga, talvez até pela primeira vez, gritando e falando que aquele ali era o Santo de Deus. E aí Jesus, só com a palavra cala-te, sai dele, e ele saiu, ele começou a gritar e convulsionou, como diz aqui no Evangelho, e foi embora, meu amigo. Tentou até resistir, mas foi embora. O interessantíssimo daqui é que as pessoas ficaram espantadas. Naquele tempo as pessoas ficaram espantadas. Hoje você vê várias igrejas tentando fazer isso aqui que aconteceu com Jesus, essa cena, que é as pessoas fingindo que estão endemoniadas e o pastor conversando aqui com o demônio. Jesus, ao contrário, não conversou nenhuma palavra, só mandou ele calar a boca e ir embora. A diferença do verdadeiro pastor, do único pastor que temos, é essa. As pessoas ficarem maravilhadas naquele tempo, até hoje ficam. Até hoje pessoas são enganadas. Por isso. Porque quem não viu uma pessoa possuída, meu amigo, é complicado. E no caso de Jesus aqui, ele estava possuído de verdade, mas o que a gente vê nas igrejas não é isso. E no verso 29 continua. E em seguida do quê? E em seguida do verso 21, o verso 29 fala em seguida. Porque no verso 21 ele diz: e eles entraram em Cafarnaum e imediatamente no dia de sábado pregaram na sinagoga. Aí no verso 29 vai dizer assim: e em seguida disso, saindo eles da sinagoga, entraram na casa de Simão e André, com Tiago e João. Mas a mãe da esposa de Simão, a sogra dele, estava deitada, doente com febre. E logo lhe falaram a respeito dela. E ele veio, tomou pela mão e levantou-a imediatamente. De novo essa palavra, eltos, imediatamente. A febre o deixou e ela o serviu. E quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e possuídos com demônios. Toda a cidade estava reunida à porta dessa casa da sogra da casa de Pedro. Da sogra de Pedro, ou da casa de Pedro, que vivia com a sogra, sei lá.
Mas o texto, bem no comecinho, diz: entraram na casa de Simão e André. Então, provavelmente ela morava com eles. E ele curou muitos que estavam enfermos e diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles o conheciam. E aqui é bem interessante que diz assim: ele curou a sogra de Pedro, não foi falando não, foi só pegando na mãozinha dela, ó, dê sua mão aqui, olha, dê sua mão aqui. Pegou na mão da sogra de Pedro e foi curado. E o interessante é que diz que depois do pôr do sol, aqui ó, o verso 32, e quando o sol se pôs, depois que passou o pôr do sol, trouxeram todos os doentes e endemoniados da região ali da casa, da onde morava Pedro, e trouxeram todos para serem curados e exorcizados por Jesus. E por que diz ao pôr do sol? Porque nos versos que a gente leu aqui, do 21, 22, diz que ele entrou em Cafarnaum na sinagoga no sábado. E mais na frente no Evangelho vamos ver que Jesus teve problemas por curar pessoas no sábado. Mas até aqui ele não curou a pessoa no sábado e se exorcizou, que foi o caso do endemoniado da sinagoga. Então, eu quero dizer para vocês que nesse momento Jesus esperou o pôr do sol para fazer isso. Mas vamos ainda ler que Jesus também curou no sábado. E diz: eu sou o Senhor do sábado. Muitas pessoas que assistem o meu vídeo já são evangélicas, já conhecem a Bíblia, mas tem muitas pessoas que não conhecem, por isso que eu estou falando isso, tá? E outra questão muito interessante desses versos da casa da cura da sogra de Pedro é que muitas pessoas foram para serem curadas, serem exorcizadas, mas não foram todas que foram curadas, não. Jesus não curou todas e não exorcizou todas, foram algumas. Expulsou muitos demônios, mas não permitiam. Olha só, e toda a cidade estava reunida à porta e ele curou muitos que estavam enfermos. Muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem. Jesus não tinha tempo de brincar, aquela brincadeira infantil que esses pastores fazem de ficar brincando. Com essa mão, ele não tinha esse tempo, não. Jesus não fazia isso, não, porque quem faz isso é pastor pentecostal que gosta de dinheiro para inflamar as pessoas. Desculpem, mas é a verdade. Se você faz parte de uma igreja dessa, saia, tá? Saia, porque lá não está o evangelho. Porque o evangelho nós estamos lendo aqui. E a leitura do evangelho é para você acordar, se despertar e entender o que Jesus fez, o que Jesus ensinou e o que temos que seguir. O verso 35 diz: e de madrugada, levantando-se muito antes o dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E quem estava com ele era André, Tiago e João. E ao encontrá-lo, disseram-lhe: todos os homens procuram por ti. E ele lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu possa pregar ali também,
porque para isso é que eu vim. E ele pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Vê que Jesus foi o maior exorcista que já teve. Só aqui nós já vimos muitos demônios sendo curados. E o interessantíssimo aqui é que Jesus saiu bem cedinho. E aí quando ele saiu bem cedinho, sei que eles não vissem. Pedro e os outros foram acompanhar Jesus e Jesus diz: cara, saímos daqui. Vamos para as aldeias, vamos para as cidadinhas mais pequenas, comunidades mais pequenas. Para que essas comunidades mais pequenas, não só como Cafarnaum, como uma cidade assim grande, ou como um estado assim grande, tem acesso ao Evangelho. Temos que levar o Evangelho para todos os lugares, aí incluindo as aldeias. Porque eles também merecem ouvir, precisam ouvir. E foi e pregou, e aqui no texto diz que ele expulsou demônios de muitos dessas aldeias, dessas comunidadezinhas ali. Verso 40, e vindo ele, um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele e dizendo: se tu quiseres, pode me purificar. E Jesus, movido com compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: eu quero, e tu vais ser purificado agora. Em outras palavras, mas no texto aqui diz: eu quero e seja purificado. E tendo ele dito isto, imediatamente, e de novo essa palavra imediatamente, com Jesus não tinha meio termo não, era imediatamente, eutos do grego. A lepra saiu dele e foi purificado. E advertindo-lhe severamente, logo despediu e disse-lhe: olha, nada digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho e mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação as coisas que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas ele, saindo dali, começou a proclamar muitas coisas, de divulgar o assunto, de modo que Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade, mas permanecia fora em lugares desertos, e vinham até ele de todas as partes. Então, dos versos 40 ao verso 45, que é a cura, a limpeza, a cura do leproso, primeira coisa interessantíssima é que o leproso vai até Jesus, quebrando totalmente as regras de Levítico, das regras de Moisés, do tempo de Moisés, do tempo da lei, das 613 leis, que não podia um leproso sair nas aldeias, sair nas cidades publicamente. E ele quebrou essa regra e foi. E disse: Jesus, se tu quiseres, tu me curas. Porque tu tem poder de me curar. E Jesus, meu filho, eu quero e seja curado. É interessantíssimo isso, porque quando eu vejo que ele quebra esse paradigma de ir atrás de Jesus, eu penso que nós, como seres humanos, filhos de Deus, também temos que quebrar qualquer paradigma, qualquer empecilho que nos faz ter entre eu e Jesus. Eu tenho que quebrar. Se é uma lei humana, eu tenho que quebrar. Se é uma lei religiosa do seu pastor que não está fazendo você entender realmente o evangelho, você tem que quebrar. Quebra essa lei e siga Jesus, que ele quer, que ele te quer. O interessante também é que Jesus diz: olha, não fala para ninguém. Esse aqui é o meu filho que está aqui. E diz: não fale para ninguém, mas
faça o que Moisés determinou. Vá, sacerdote, e ofereça o que foi escrito lá em Levítico capítulo 13. Você pode ler Levítico capítulo 13, versos 30, versos 40, 43, que você vai ver lá. Que era para uma pessoa que era curada da lepra, tinha que levar aves e outras coisinhas lá para o sacerdote tinha que ver, tinha que pegar, tinha que ver que ficou branco e tal, a ferida, que não tinha úlcera, e depois o sacerdote olhava tudinho, aí ele aceitava as ofertas e aí ele determinava para a população que aquela pessoa estava curada realmente da lepra, porque o sacerdote não era só um sacerdote religioso, mas era um médico da época também. E Jesus diz, vai lá e faz a oferta, porque meu filho está curado. Mas não diz para ninguém que eu fiz isso não. O que foi que ele fez? Ele não atendeu essa palavra de Jesus. Ele estava tão alegre, tão cheio de amor, tão cheio de paz. Ele estava tão cheio de Jesus, tão cheio do Espírito de Jesus, que ele fez, sabe o quê? Contou para todo mundo o que Jesus fizeram. Então eu digo para você que quando você tem um grande encontro com Jesus, meu amigo, você não se contém não, você fala mesmo. Eu me lembro da cura do cego do tanque de Siloé, também foi a mesma coisa. Ou do mudo, que diz, não fala para ninguém, e o mudo, na passagem lá, que o mudo fez o quê? O mudo falou, o mudo não falava, falou para todo mundo. E isso é o Evangelho, isso é a graça. Isso é a graça. Esse foi a leitura do capítulo 1 de Marcos. Muito obrigado se você chegou até aqui, que é o meu filho, o Henrique. Próxima semana, capítulo 2 e capítulo 3. Tá certo? Muito obrigado. Se inscreva no canal. Ative o sininho se você não assinou ainda. Se inscreva no canal, dê um like se gostou do vídeo. Compartilhe esse vídeo. E quero te ver aqui de novo na próxima sexta-feira. Tchau. Valeu.